Ontem à noite eu peguei esse livro aqui da Clarice pra ler. E A Hora da Estrela, né? E eu estou empolgada pra ler esse livro, já comecei. Eu estou na página 21, né? Ele é um livro pequenininho, de 80 páginas, 80 e poucas páginas. Só que ele é um livro denso. A partir do momento que eu anoto, eu faço muita anotação enquanto eu tô lendo. Eu leio parágrafos e eu paro, absorvo. E aí continua a vida. Então, ontem de noite, antes de dormir, eu peguei ele pra ler e a minha cabeça, ela fez assim: não é melhor a gente ler uma fanfic, não? E eu pensei, tá, mas uma fanfic seria mais fácil, assim. Mas será que eu quero uma vida mais fácil? Tô querendo entender um pouco mais sobre quem eu sou. Então, eu acho que uma fanfic meio que, nesse momento, seria mais uma fuga do que realmente uma distração. Seria mais uma fuga do que realmente uma diversão, um prazer. E aí a outra parte da minha cabeça falou assim, mas tá tarde. Geralmente quando você lê Clarice, você fica muito tempo dentro de um mesmo parágrafo e você faz anotações e você tá cansada, você não vai conseguir absorver direito. Bora ler uma fanfic. E eu pensei, mas será? Porque a questão sobre a fanfic é que ela é mais fácil porque eu já conheço o universo daquela história e a partir disso eu não preciso me conectar com os personagens, nem necessariamente com o enredo, porque geralmente fanfics tem já substancialmente a mesma essência, tem a mesma substância, a mesma essência que o livro principal, apesar de muitas vezes acontecer em outros universos. Então, acho que eu me sentiria meio limitada se eu lisse uma fanfic, não é o que eu quero agora. E aí minha cabeça virou pra mim e falou assim: mas você realmente acha que uma fanfic é uma limitação quando, na realidade, uma fanfic é a percepção que uma pessoa teve a partir daquela arte, daquele livro, ou daquilo que ela assistiu, daquele universo que ela está criando. E aí, a partir dessa percepção dela de mundo, que foi atravessada por essa arte, ela criar algo novo, e essa arte tocou essa pessoa a tal ponto que ela não quis deixar morrer essa experiência, por isso ela criou uma fanfic. Você acha que isso é limitante? Eu falei assim, venceu, fui ler uma fanfic. Eu me arrependi depois, mas tudo bem. Eu não me arrependi pela fanfic em si. Olá, eu sou a Beca, esse é mais um Lunário da Beca aqui, esse meu diário lunar, em que eu faço perguntas para mim mesma e nessa minha discussão sem roteiro a respeito dessas hipóteses que eu crio, eu quero que vocês também consigam pensar em algo que talvez faça sentido ou não faça sentido, ou, enfim, a gente pensa junto aqui no que está acontecendo nessa vida. Eu queria me desafiar a desenvolver um pensamento muito importante para mim, que é o que me limita e o que me engrandece. Porque a questão aqui é, eu sempre acreditei que a minha limitação fosse do meu ambiente. Só que a minha limitação, muitas vezes, está na minha própria forma de enxergar o mundo. Não é necessariamente, sim, existem limitações a respeito, né, do lugar onde que a gente vive, mas eu sempre tive tão focada em encontrar algo novo que eu poucas vezes parei para tentar encontrar quem eu sou. Então, eu sinto que a minha limitação ela acabou sendo muito interna. E eu não percebia o que me alimentava a alma. Ou seja, se algo me limita, algo me engrandece, certo? Porque tudo é feito de opostos, tudo tem seus dois polos. Se eu tô alimentando aquilo que me limita, eu precisava entender aquilo que me engrandecia. E essa tem sido uma das minhas maiores dificuldades. Como esse discurso que aconteceu na minha cabeça ontem à noite, existem algumas coisas pré-concebidas do que é arte ou do que te engrandece, do que as pessoas deveriam
a mar e o que seria mais marginalizado, digamos assim. Dentro da literatura, que é o meu trabalho, eu sou escritora, né? Sou escritora de fantasia, Descendente do Sol vem aí. Existem alguns tipos de fantasia que são mais engrandecidos do que outros. Senhor dos Anéis, Nárnia. E aí eu entendo que essas fantasias, elas perpassam por caminhos naturais do ser humano que a gente, de uma forma ou de outra, acaba se vendo e até evoluindo junto com o personagem. Porque, por exemplo, o entendimento das crianças de Nárnia, né, quando elas entram ali naquele mundo, naquele novo mundo, elas entendem mais sobre quem elas são a partir das aventuras que elas vivem do que necessariamente a gente tá assistindo só aquele tanto de aventura, entende? Então é muito um caminho pessoal. Outra fantasia moderna que eu acho que as pessoas não dão tanta atenção é Príncipe Cruel, né? As pessoas pensam muito no romance entre a Jude e o Cardão, o que é legal, mas a base de Príncipe Cruel é a dualidade entre a Jude e a Tyrion. Uma quer tanto poder que ela abdica do coração e outra quer tanto amor que ela abdica do poder. E o poder de quem ela é, né? Ter o poder de si mesma. Então, assim, essa dualidade entre as gêmeas, ela é o que basicamente sustenta a história em diversos sentidos, porque é muito um caminho de encontrar o seu equilíbrio e encontrar aquilo que te faz perceber quem você é, um pouco mais quem você é. E é sobre isso que eu queria entender, né? O que me afasta, o que eu consumo que me afasta de quem eu sou e o que eu consumo que me aproxima de quem eu sou. Só que para isso eu preciso entender quem eu sou. E quem eu sou é a maior pergunta deste canal, que é o que eu tô tentando encontrar e que eu vou continuar tentando encontrar nos próximos muitos anos que eu fizer vídeo por aqui, né? Porque nunca vai ter uma resposta final. As fanfics, pra mim, sempre foram uma forma de expressão. Eu tô tentando expressar aquilo que eu senti dessa arte com uma nova arte, que no geral é a escrita, né? Ou eu estou tentando desenvolver a minha escrita a partir de algo que eu já amo. E eu acho que tá tudo certo, sabe? A gente tem esse direito de se expressar. Mas chega um ponto da nossa trajetória que viver apenas limitado às fanfics é algo que não te ajuda a expandir o seu mundo. Então, eu sempre volto para as fanfics quando eu tô triste, porque são lugares ali, são universos que me ajudam a lembrar de coisas que eu amo. E aí, de certa forma, eles me ajudam a voltar ao meu equilíbrio, ao meu centro. A questão é que às vezes eu fico tão viciada naquilo que eu já amo e que é comum pra mim, que quando eu leio fanfic, ao invés de ler uma fanfic e a partir dela tentar, né, voltar ao meu centro, eu vou para um pêndulo oposto e fico completamente viciada lendo muitas fanfics e eu me desconecto do mundo. Então, eu falei isso no vídeo anterior, né? Existe esse pêndulo de por muitos anos da minha vida eu sempre tive altos e baixos, né? E sempre de um lado ou do outro, de um lado ou do outro. E isso é algo que eu tô tentando evitar. Eu não quero mais ser completamente abdicada de quem eu sou, completamente distorcida, mas e do outro lado, completamente frenética em tentar recuperar o tempo que eu perdi enquanto eu estava sendo aqui, quando eu estava aqui desassociando da vida. É muito complexo na minha realidade, e eu acredito que na realidade de muitas pessoas, ter um equilíbrio quando parece que o mundo inteiro está em desequilíbrio. Como eu vou achar o meu centro se tudo está tremendo? Então, assim, hoje eu assisti uma palestra da Nova Acrópole sobre ansiedade, porque eu acordei bastante ansiosa. E aí foi por isso que eu falei que eu me arrependi de ler a fanfic. Porque quando eu li a fanfic antes de dormir, eu não consegui me desconectar. E aí a minha cabeça começou a criar um monte de coisa
E eu não consegui dormir direito porque eu fiquei tão estimulada com as coisas que eu estava lendo que eu não consegui me desconectar para ter uma boa noite de sono. A partir disso, como eu não consegui me desconectar, eu acabei abrindo o TikTok, é algo que eu nunca faço antes de dormir. Mas aí eu tive essa recaída aí. Geralmente, eu não abro as minhas redes sociais nem quando eu acordo, nem antes de dormir. Tipo, eu não abro nem 3 horas depois de acordar e eu paro de mexer nas minhas redes sociais pelo menos umas 2 ou 3 horas antes de dormir. Então, fiquei mais estimulada ainda, não dormi bem, eu tive uma noite de sono bem péssima, porque eu decidi ler a fanfic. E aí eu acordei muito ansiosa e eu assisti esse vídeo sobre ansiedade. Ele falava muito sobre como... Calma aí, deixa eu pegar aqui as minhas anotações. Ele falou muito sobre presença, né? Sobre como essa antecipação do futuro é o que deixa a gente ansioso e como viver no presente é o que faz com que a gente consiga se desconectar dessas pressões sociais sobre aquilo que a gente deveria ou não estar fazendo. E aí, para a gente conseguir viver no presente, a gente tem que estar conectado com os nossos valores, com aquilo que a gente quer fazer agora. E essa é uma das grandes perguntas para mim, porque não necessariamente quais são os meus valores, eu sempre tive os meus valores muito claros, só que como viver fiel aos meus valores é muito mais difícil do que a gente para pensar. Eu sempre tive um valor muito intrínseco em mim, só que em determinado momento esse valor ele começou a me consumir. Então ele parou de ser algo bom e se tornou algo sem limites, que é o valor da gentileza. Eu sou uma pessoa que eu tento ser gentil com o máximo de pessoas que eu consigo, mas no geral eu não sou gentil comigo mesma. Então, quando eu comecei a repensar sobre os meus valores, eu comecei a repensar sobre limites, até onde eu conseguia ser gentil com o outro, no sentido de até que momento o outro estava me machucando e eu estava aceitando ser machucada, e até onde eu conseguia ser gentil comigo mesma. Percebi que eu não conseguia, eu não tinha muita paciência pra mim não, né? Mas aí a gente tá melhorando isso. Um outro valor que eu percebi assistindo essa palestra, né, sobre ansiedade da Nova Acrópole foi que eu preciso muito da honestidade. Eu acabo não sendo muito honesta comigo no sentido de eu acabo, como eu fiz ontem, indo pelo caminho mais fácil, que seria ler fanfics, para poder com a justificativa, minha cabeça ela é muito boa em criar justificativas para mim mesma, com a justificativa de que esse seria o melhor para mim naquele momento, quando claramente não foi. E isso não tem a ver com as fanfics, tem a ver com as coisas que eu quero fazer para mim. E a partir do momento que eu quero ser gentil comigo mesma, isso significa ser firme, delimitar o momento em que eu preciso dormir, para eu ter uma boa noite de sono, para eu ter um bom dia no dia seguinte. Isso é ser gentil comigo mesma, entender o que eu preciso fazer para que eu tenha uma existência mais leve, mais tranquila. Então, não ter lido fanfic ontem de noite antes de dormir teria sido a coisa mais gentil que eu poderia ter feito para mim, só que eu acabei não seguindo esse caminho. Porque uma mesma coisa que te limita também pode ser o que te engrandece. No meu caso, é a escrita, os livros. Então, tudo feito sem equilíbrio, no fundo, te leva para um lugar que você não necessariamente queria chegar. É muito interessante isso, né? Porque eu queria ter um sim e um não muito claro. Isso é muito infantil da nossa parte, né? Sempre querer ter uma resposta certa, como a gente tinha na escola, ou talvez seja só a forma como a gente foi socialmente adestrado, né? Com 10 e 1, isso tá certo, isso tá errado, com religiões e regras sociais, enfim. Seria muito mais fácil se eu falasse, não, nunca leia fanfics, porque fanfics são rasas e limitadas. Será? Não sei. É aquela forma que aquela pessoa decidiu expressar a arte dela a partir de algo que ela amava. Será que isso é tão limitado assim? Não sei. Fica aí para vocês pensarem. Só que
voltando, né, pro sim ou pro não. Como não existe esse sim nem esse não, existe só o que eu vou fazer a partir daquilo que eu decidi que é o melhor para mim, a partir dos meus valores, a partir dos meus princípios. Qual é a melhor decisão que se conecta com quem eu estou me tornando, quem eu sou e aquilo que eu quero ser para o mundo e no futuro? A gente fica com essa pergunta, né? Não tem nada que seja de fato certo ou errado. Tem aquilo que se conecta com o que você quer e aquilo que você não quer. Aquilo que faz parte dos seus valores e aquilo que não se conecta com seus valores. A questão, para mim, no passado, sempre foi muito isso, né? O que são os meus valores e como eu coloco os meus valores em prática? E, ironicamente, perceber que não ter lido a minha fanfic Ontem de Noite é uma das coisas que faz com que eu coloque os meus valores em práticas, o meu valor de ser gentil comigo mesma, me ajudou a entender um pouco melhor sobre isso. Não é necessariamente a limitação ou engrandecimento de um determinado projeto ou de uma determinada arte ou de uma determinada coisa que define o que essa coisa é em si, mas a forma como eu quero viver a minha vida define se aquela coisa faz sentido pra mim ou não. Fez sentido pra você?